Agora sim, já estamos no ar com o Mel Talks esta semana. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e o Movimento MEL, Movimento Europa e Liberdade. Semanalmente trazemos aqui um convidado para discutir questões da atualidade política e económica, preferencialmente da económica. O convidado desta semana é o professor Ricardo Cabral, professor no ISEG, e vamos falar sobre o sistema monetário. Ricardo, posso começar por lhe perguntar se alguma vez esperou que as taxas de juros fossem manter este nível durante tanto tempo? Não estava à espera que isto. Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesta conferência de debate. Não estava à espera que as taxas de juros descessem tanto, mas o que me parece é que nos ensina mais uma vez que aquele dito de Keynes estava correto, não é? Os mercados podem permanecer irracionais durante mais tempo do que qualquer pessoa consegue manter-se solvente. E já há alguns anos atrás, se nós nos lembrarmos do caso dos swaps das empresas públicas, em que os responsáveis apostaram que as taxas de juros estavam tão baixas que não podiam descer, na realidade as taxas de juros ainda desceram mais e, portanto, eu não especulo acerca da evolução futura das taxas de juros, mas a expectativa é que se mantenham baixas durante muito tempo. Mas, Ricardo, não é uma questão de especular, é que nenhum de nós que passou pelos bancos da faculdade alguma vez estudou esta hipótese, não é? Porque nos diziam era que isto é tudo por ciclos e os ciclos até são mais curtos. Uma situação como nós começámos a viver depois da recuperação económica é que as taxas começariam a subir para cima. A verdade é que não subiram, mantêm-se baixas e por aquilo que já percebemos pela intervenção do BCE vão-se manter baixas durante mais algum tempo. É verdade, é verdade. Eu fiz uma apresentação em janeiro na Ordem dos Economistas em que olhei para dados de evolução da inflação desde 1200, que o Banco de Inglaterra tem uma série longa desde 1200 sobre os dados da inflação. Portanto, o que está nos livros do texto de macroeconomia e que a gente aprendeu na faculdade tende a olhar para uma janela temporal mais recente, com dados recentes, que eram os dados que existiam à altura, em que nós vemos a inflação a subir, às vezes a valores elevados, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, no episódio do choque petrolífero, mas depois a descer e nunca ficar muito abaixo. Mas se formos olhar mais para trás, nós tínhamos fortes oscilações da taxa de inflação e tínhamos episódios de deflação, ou seja, em que a taxa de inflação na realidade era uma taxa de deflação que caía 20% ou 30%. E se pensarmos numa taxa de deflação dessa ordem de grandeza, taxas de juros de zero são taxas de juros reais brutais. Portanto, o problema neste momento pode até ser evitar que regressemos ao passado de há dois séculos atrás, em que tínhamos uma deflação muito elevada e, nesse caso, com taxas de juros de zero, teríamos taxas de juros reais muito elevadas a causar problemas graves. Portanto, parece-me que, digamos, toda a argumentação da política monetária é precisamente evitar que entremos num campo da deflação e, por isso, taxas de juros zero podem continuar assim e, mesmo assim, podem ser demasiado caras se tivermos, de facto, essa deflação. Os bancos centrais há 10 anos não estavam nada preparados para isto, mas parece que já se convenceram que isto veio para ficar. Não necessariamente, sobretudo aqui na zona euro, como temos aquela decisão lá do Tribunal Constitucional da Alemanha. Mas isso é o Tribunal Constitucional, Ricardo. Estou a falar dos bancos centrais, de teoria de banqueiro central. Por isso mesmo, mas tem a ver, porque assim, o Tribunal Constitucional da Alemanha decidiu que é o Bundesbank que decide se é legal ou não aplicar a política monetária, ou continuar a aplicar a política monetária. A partir do momento em que o Bundesbank decida que a política monetária da BCE não é conforme a lei alemã, ele está obrigado a retirar-se do programa de expansão quantitativa. Mas dito isso, não é claro o que é que vai acontecer, é provável que haja aí tensões, e, portanto a expectativa é que continuemos com o programa de expansão quantitativa como temos até o momento durante muitos anos. Portanto, temos digamos, um cenário sem precedentes que nós não estamos, e nesse sentido o Camilo tem razão, portanto nós não estamos preparados para este cenário, nós estamos preparados mentalmente, as nossas instituições públicas e privadas não estão preparadas para pensar em cenários em que temos uma taxa de juro a 30 anos a 1%, ou uma taxa de juro a 10 anos a 0, qualquer coisa por cento, não é? Ou mesmo a virem a ser negativas, porque isso tem implicações em termos de todos os instrumentos, nomeadamente a política orçamental.
E por outra razão, não é? Porque isso acaba por baralhar todas as contas que nós fazemos em matéria de poupança, não é? Isso é um dos grandes problemas dos alemães, que é o que é que a gente faz agora às poupanças, porque depósitos a prazo não funcionam, taxas de juros de instrumentos de dívida pública estão baixíssimos, PPRs têm uma taxa muito baixa, ou seja, temos aqui um problema de incentivo à poupança. Sim, sim, temos um problema de incentivo à poupança, mas, portanto, há a poupança das famílias e eu acho que, se calhar, também podemos pensar na poupança dos países, que eu acho que é mais importante até do que a poupança das famílias neste contexto, porque eu posso falar um pouco sobre o que é que os países estão a fazer com a sua poupança, mais do que famílias. E se eu olhar para alguns países que poupam muito, como a Suíça, ou a Dinamarca, ou a Suécia, ou a Noruega, o que eles estão a fazer é especular na bolsa. Portanto, é isso que eles estão a fazer. Pois é, pois é capaz de não ser a melhor Eu solução. não Mas, sei se bom, é isso que as famílias todas estão a fazer, mas esses bancos centrais estão a fazer isso. Jorge, queres tentar a conversa? Sim. Bom, antes de mais quero agradecer ao professor Ricardo Cabral ter aceito aqui o convite do MEL para falarmos um pouco sobre o sistema monetário. O professor Ricardo Cabral é uma pessoa muito especialista. Eu aconselho a todos os espectadores que leiam atentamente os seus artigos no público, porque são muito pedagógicos e também muito profundos. Ricardo, eu gostava de perguntar era o seguinte: quando tu olhas para a evolução da União Monetária neste contexto, ou seja, num contexto em que a economia privada está, tem uma recessão significativa, vai ter uma recessão significativa, vamos ter um tema que é saber quem é que vai financiar, no fundo, o buraco que se gera, quer a nível orçamental, quer da economia privada, e como é que os bancos vão resolver a situação, porque se nós nos lembrarmos da crise de 2008 e depois, no caso português, em 2011, a solução que foi encontrada foi que os bancos deviam reduzir drasticamente o seu crédito à economia. Hoje parece que nada disso é verdade, ou seja, a política monetária está a ser desenhada para que os bancos tenham um incentivo significativo para voltarem a emprestar à economia. A minha pergunta é saber até que ponto é que os bancos vão fazê-lo, sabendo que isso pode ter implicações depois a médio prazo. E gostava que tu nos explicasses, diria, estes dois períodos da União Monetária. Um período de uma União Monetária muito mais restritiva e uma União Monetária muito mais expansiva. E se os bancos estão preparados para fazer esse papel que é fundamental e crucial para a economia. Nós tivemos duas crises na prática. Tivemos a crise financeira internacional 2007-2009 e tivemos a crise do euro, que estão interrelacionadas, mas são ligeiramente diferentes, na minha opinião. Portanto, a crise do euro, que ocorre, que aparece quando nos damos conta que há uma crise financeira internacional e quando os agentes ficam com receio e se retiram, de repente descobrimos que na zona euro se estava a nadar nu e que há problemas na zona euro. E parece-me que a solução que foi feita adotada pelas autoridades europeias consistiu num enorme ajustamento externo. Portanto, o objetivo das políticas orçamental e monetária e bancária passou a ser assegurar que países que tradicionalmente, como Portugal, registram déficits externos, déficits da balança corrente, passam a ter uma situação equilibrada. E para isso foi necessário um colete orçamental e um colete monetário, se quisermos. O colete orçamental, na minha ótica, foi implementado pelas regras do Tratado Orçamental e das regras orçamentais complementares, que apertaram a regra dos 3% muito mais, e o outro foi, digamos, a união bancária. Porquê? Porque se é verdade que havia países como Portugal, Itália e Grécia que tinham déficits públicos muito elevados, havia países virtuosos como a Irlanda e a Espanha que tinham dívidas públicas baixas, estavam excedentes orçamentais, mas os sistemas bancários tinham financiado os déficits da balança corrente. Portanto, o objetivo foi colocar os dois principais agentes económicos, na minha opinião, em situação de forma a não permitir que isto voltasse a ocorrer, que estes países registassem déficits recorrentes da balança corrente e de capital.
E, portanto, no caso de Portugal, nós passamos de um déficit de 10, 12% do PIB, chegou a atingir 12% do PIB, a uma posição equilibrada de 1%, um excedente de 1% do PIB. Portanto, desde 2012 até agora temos tido excedentes da balança corrente, tivemos até recentemente excedentes da balança comercial, que nunca aconteceu na história de Portugal, nos registros históricos que existem, nos dados históricos que existem, são imperfeitos naturalmente, nunca aconteceu, mas portanto isto foi o ajustamento que foi feito. Portanto, do ponto de vista das autoridades europeias, a única forma de garantir países tão distintos como na Europa, não é? Com estruturas produtivas muito diferentes, a única forma de garantir que isto se mantinha tudo junto e que não se desintegrava é assegurar a estabilidade. Estabilidade significa que há países com estruturas produtivas mais fracas, como Portugal e tal, etc., que não podem crescer muito rápido, porque senão voltam a ter déficit da balança corrente e de capital. E nesse sentido, o que aconteceu com a União Bancária, a minha visão do que aconteceu com a bancária, foi um processo de desalavancagem brutal, na minha opinião foi contraproducente, porque durante esse programa de ajustamento é giro analisar uma variável, que é o crédito mal parado. O crédito mal parado em Portugal e nos outros países era baixo, na generalidade dos países europeus era baixo, 1%, 2%, 2,5%. Chega à crise do euro e dispara nos países periféricos, e desde então, com a União Bancária, basicamente o crédito mal parado tem vindo a cair, com exceção de Chipre e Grécia, que ainda continuam com níveis de crédito mal parado muito mais elevados. E Portugal, o sistema bancário desalavancou muito. Portanto, neste contexto, por exemplo, os bancos portugueses estão mais bem capitalizados do que bancos do norte da Europa. De um modo geral, eu esperaria que a crise se traduzisse em níveis de crédito mal parado muito piores para países do norte da Europa, para a Suécia, para a Holanda, para a Alemanha, do que para aqui, apesar da dependência da nossa economia em certos setores que vão ser muito afetados. E nesse contexto, eu não estou a antever problemas muito significativos na banca, porque as autoridades, sabendo que isto é um choque sistémico a toda a zona euro, vão e já alteraram os critérios para a banca, o que significa que vão tolerar práticas que anteriormente não seriam toleradas, em conceitos tão simples como, por exemplo, o que é que constitui crédito mal parado, certo? Mas isso significa, na tua opinião, que os bancos vão ter um papel significativo na reconfiguração da economia ou não? Ou seja, o banco como é o grande, e estou a falar num sistema como o caso português, em que grande parte das poupanças é canalizada para os bancos e não diretamente para o mercado de capitais, como é que tu vês os bancos a fazerem essa reconfiguração? Porque é uma reconfiguração que pode estar muito dependente também das políticas orçamentais e das ajudas que o Estado quer fazer relativamente às empresas e aos bancos. Ou seja, a minha pergunta é qual é o grau de discricionariedade que os gestores bancários vão ter para, se quisermos, reorientar a economia. Quando digo reorientar é vamos investir em que setores? Vamos dar crédito a que setores? Vamos dar setores só exportadores? Vamos dar crédito aos setores de natureza, de setores económicos privados, mas com natureza pública, de saúde, de educação? Como é que tu vês essa discricionariedade? Ou se tu achas que há alguma orientação que venha a ser dada pelos próprios governos através das suas políticas orçamentais e de incentivos? Eu, quando olho para os fundos, para o nível de fundos que vem da Europa, a minha pergunta, esses fundos vão ser canalizados via quê? Diretamente às empresas ou através dos bancos? E quem é que vai decidir a alocação desses fundos, no fundo, a distribuição? Jorge, deixa-me só acrescentar uma coisa à pergunta que estás a fazer, que é, Ricardo, se nós olharmos para o tecido empresarial português, descobrimos que do ponto de vista de rating, há muito boas empresas, há muito poucas empresas que merecem crédito, não é? Nós olhamos para os bancos estão capitalizados, e a verdade é que quando está crédito à habitação, dinheiro à habitação, promoção imobiliária e por aí adiante. Para o setor produtivo da economia, que eu já estava a dizer, é muito mais complicado, porque elas não estão em condições, do ponto de vista de risco, para receberem crédito. Ora, primeira pergunta que o Jorge está a fazer. A segunda, mesmo admitindo que os bancos vão ter aqui um papel fundamental,
como é que nós resolvemos esta contradição? Porque se eles forem emprestar dinheiro generalizadamente, vão ter um problema no futuro, por causa do risco. Se não emprestarem, como é que a economia se desenvolve, uma vez que nós temos fraca tradição de recorrer ao mercado de capitais? Bem, em Portugal, segundo creio, há 800 mil pedidos, segundo li numa notícia no jornal, cerca de 800 mil pedidos de moratórias de créditos, dos quais 700 mil já foram concedidos. Portanto, estamos a falar numa escala em que, obviamente, os bancos não fazem isso sem a tutela das autoridades. Portanto, eles devem ter-se falado com o BCE e o BCE diz que façam os moratórios. Não se preocupem que a gente vos cobre, a gente vos protege, não vos vamos deixar, digamos, on a limb. Portanto, não vos vamos deixar com risco. Portanto, os bancos estão a fazer isto porque estão protegidos pelas autoridades monetárias. E parece-me que todo o objetivo, tanto da política monetária como da política orçamental, foi ganhar tempo para já. Acho que as autoridades não sabem bem o que é que vão fazer e, portanto, neste momento é pôr o crédito a continuar a fluir, tentar evitar que a atividade económica pare. O sistema bancário, portanto, o que vai acontecer com o sistema bancário e como o sistema bancário vai reagir vai depender muito da resposta e da interpretação do que é que as autoridades querem que o sistema bancário venha a fazer no futuro. Mas para já não é uma má solução para os bancos, não é? Portanto, neste momento há procura de crédito, que é uma coisa que faltava aos bancos. Os bancos tinham problemas em emprestar. E os bancos vivem da intermediação financeira. Portanto, quanto mais crédito emprestarem, desde que não haja perdas, eles ganham em emprestar crédito. É tão simples Mas quanto o problema está aí, Ricardo. Como as empresas têm um grau de risco muito elevado, a questão é, se os bancos vão conceder crédito às empresas, podem ter um problema. E já agora, o problema não é do próprio crédito. Porque eu continuo a ter, a gente fala com qualquer associação empresarial, e eles dizem que as empresas vão à procura do crédito. O problema é que os bancos acham que não devem conceder crédito. mas as moratórias têm vindo a ser concedidas. O crédito que existia, as moratórias têm vindo a ser concedidas. É sobretudo nas famílias, essencialmente nas famílias. A maior parte das moratórias é nas famílias. Acredito que sim. Agora, a política, as políticas, para já, a União Bancária foi má nesse sentido, porque ao uniformizar os critérios, nós não temos empresas como os indicadores europeus, e na prática havia crédito que, na percepção de Madrid ou de Frankfurt, é crédito arriscado, e que aqui em Portugal funcionava. Os gestores conheciam-se e o crédito servia para ajudar as empresas. Eu não estou a falar, também sabemos que há maus exemplos do que é que acontecia em Portugal. Eu não estou a falar disso. Agora, se formos olhar para os níveis, para o que aconteceu em Portugal, nomeadamente para os níveis de crédito mal parado, em que nós chegamos a ter, se não estou em erro, 60 mil milhões de euros de crédito mal parado, o grande fator que está aí não é o nível de risco, ou seja, se eu vos mostrasse um gráfico em que revelava o que é que aconteceu ao crédito mal parado em Chipre, na Grécia, em Espanha, em Itália e na Grécia, o que se dá é um enorme choque em que de repente o crédito mal parado sobe para níveis enormes. E isso resulta das políticas macroeconómicas. É evidentemente que há comportamentos fraudulentes, há risco, há falta de governance, há muitos problemas, mas não nos podemos esquecer da envolvente. E essa envolvente teve um papel determinante na constituição do crédito mal parado. Agora, para as empresas, o problema é que nós desaprendemos, digamos, a única política, a principal política que existe e que funciona e que é aceita hoje em dia é a política monetária. A política orçamental saiu fora de moda e nem sequer se sabe utilizar. Eu tenho defendido que neste momento é preciso fazer qualquer coisa, porque senão vai acontecer aquilo que estão a aludir, que é as empresas estão com níveis de atividade baixas, estão a ser financiadas, vai-se acabar o financiamento, os bancos não conseguem financiamento e as empresas vão à falência. Portanto, temos uma queda, temos uma recessão profunda, que não é em V, que é apenas um L que desce e nunca sobe, não é? Portanto, e é esse o dilema que estamos aqui. Portanto, bom, deixa-me colocar outra questão, Ricardo. Quando o Ricardo diz há bocadinho que nesse aspecto a União Monetária foi má, porque uniformizou critérios e aquilo que não era na Alemanha e em Portugal, que são critérios completamente diferentes, a minha pergunta é, mas espera aí, então as uniões monetárias fazem-se que é para depois haver convergência. Ora, nós estamos há 20 anos sem fazer esse esforço de convergência que o Ricardo está a dizer. Ou seja, a culpa não é do sistema monetário, a culpa é nossa, de gestores, de políticos, de empresários e até de cidadãos.
Não concordo. Peço desculpa, mas Mas temos a União Bancária. Já estava a falar da na União Bancária. Irlanda, eles fizeram esta convergência rapidamente, não é? Os Países Baixos, em seu devido tempo, não apenas a União Monetária, fizeram essa convergência também quando tiveram oportunidade para fazer. Ora bem, nós tivemos essa oportunidade e desperdiçámos-la toda. A União Bancária, eu estava a falar da União Bancária, quando os critérios da União Bancária são basicamente para uniformizar os critérios de concessão de crédito. E, nomeadamente, quando olhamos para a concessão de crédito, como rácio, olhar para Key Performance Indicators, como rácio de capitais próprios ou outras variáveis, então, se vamos utilizar uma norma europeia para avaliar o nosso tecido empresarial, é evidente que temos muito mais dificuldades a banca tem muito mais dificuldades em conceder crédito a empresas portuguesas. Nós não podemos, no momento em que introduzimos a Bancária, colocar os mesmos critérios que utilizam em Frankfurt para a concessão de crédito. E note, eu conheço pessoas que vivem em Frankfurt, que trabalham no setor bancário em Frankfurt, e eles próprios já se queixam lá da dificuldade que é conceder crédito a pequenas e médias empresas lá. Porquê? Porque cada vez mais as autoridades querem crédito às grandes empresas, esquecem-se que as PMEs são as criadoras de emprego. E, portanto, se já é difícil conceder crédito a PMEs na Alemanha e nesse país com indicadores financeiros muito melhores do que os portugueses, então aqui em Portugal, mais difícil, por ordem de razão, mais difícil será. Portanto, eu estava a falar na União Bancária, não na União Monetária. Eu percebi. Em relação à União Monetária. O problema é que a União Bancária acontece porque existe uma União Monetária, Ricardo. É aqui que eu quero chegar. Ou seja, eu há 20 anos, eu mesmo sem ser um especialista em política monetária, eu há 20 anos já tinha ideia do que ia acontecer, não é? A União Bancária é uma inevitabilidade. A gente sabe isto desde o nascimento da União Monetária. O que me parece a mim é que nós perdemos demasiado tempo a olhar para o umbigo, em vez de pensarmos como é que vamos estar daqui a 10 anos e o que é que nós temos que fazer para estar preparados para lá chegar. Eu acho que os bancos, as empresas não fizeram este esforço. É aí que eu queria chegar. Eu gostava de fazer colocar aqui uma questão ao Ricardo, que é a seguinte: do ponto de vista dos investidores, numa economia em que nós, pela primeira vez, há uma política monetária que, de alguma forma, pode transmitir um grau de confiança elevado, resultante de saber que vamos ter estabilidade de taxas de juro relativamente baixas, o que são aconselháveis a endividamento e, portanto, a novos investimentos, mas ao mesmo tempo temos os agentes privados que saíram de uma crise, eu diria, chamuscados, porque os bancos foram obrigados pela própria União, pelo próprio BCE, em reduzir o crédito. Ou seja, os agentes, em um período relativamente curto, estamos a falar, vamos admitir, 2011 a 2020, em 9 anos, foram instruídos a não se endividar. E neste momento, o que a União Monetária está a dizer, a União Monetária e a União Bancária, a política monetária está a dizer, por favor, endividem-se, porque se nós não nos endividarmos, a economia não arranca e temos lá, como tu dizias, a quebra, em vez de ser um L, é uma quebra abrupta e nunca mais vemos a linha a subir. A questão é, o Japão também passou por um período relativamente longo de taxas de juros baixas, de crescimento zero, e, portanto, como é que tu vês a criação do nível de confiança na economia, olhando, se pudesse estar, se calhar a pergunta mais direta, se pudesse estar sentado no BCE, o que é que o BCE deveria fazer para que esse grau de confiança se acelerasse? Porque esse vai ser um problema central. Ou seja, não é eu só financiar aquilo que eu sou obrigado a financiar porque tenho primeiro o crédito, eu não posso deixar a empresa cair, mas ao mesmo tempo diz, bom, é que se eu me endividar, pode-me acontecer o que me aconteceu no passado, que foi de repente as taxas de juros podem disparar e podem reduzir o volume de crédito. Como é que tu virias que tipo de solução é que tu encontrarias para resolver aquilo no Górdio? Porque é a percepção diferente que os agentes têm sobre a política monetária, em que para os bancos há um estímulo ao crédito, mas para as empresas há o risco de endividamento que já estavam de alguma forma a ter em consideração, porque o rating das empresas estava realmente a melhorar antes do Covid. Portanto, agora cai drasticamente. Que tipo de política monetária é que tu consideras que deveria ser repensada? Ou associada à sua
orçamental, não ponto só a questão da moeda. Eu acho que o BCE já está a fazer o que pode fazer e a Reserva Federal também, e estão a ir lá para além da política monetária. Eles estão a garantir, digamos, duas vertentes importantes. Uma é garantir que as taxas de juros da dívida pública são a níveis muito baixos, que permitem aos Estados não ter problemas do mercado de dívida neste momento, não ter problemas em endividar-se. Portanto, essa preocupação desaparece pelo menos temporariamente. E por outro lado, nós vemos isso pelos índices bolsistas, nomeadamente pelo S&P 500, quase parece que um dos objetivos da política monetária é assegurar que as bolsas subam muito para incutir confiança nos agentes económicos e para, digamos, criar um novo ambiente de euforia económica quase, que é o que eu diria que se vive nos Estados Unidos com, digamos, os recordes da bolsa a terem atingidos. Nós temos agora uma pandemia e a bolsa caiu não sei se foi em dezembro, que teve 30% abaixo do pico anterior, entretanto já subiu mais de 50%, portanto estamos em novos picos históricos, é quase como se não existisse a pandemia. Portanto, um sentimento de autoconfiança que vamos ser capazes de ultrapassar a Covid e que vamos ser capazes de criar uma economia que é verdadeiramente surpreendente, mas que cria uns certos estímulos, não é? Há empresas no mercado, uma Apple, uma Google, uma Facebook, uma Amazon, tem capitalizações bolsistas superiores a 1 bilhão de euros e basicamente para essas empresas é quase como se o Covid fosse assim um detalhe, não existe, não há problemas nenhums, eles não enfrentam qualquer problema de financiamento. O que eles estão a ver é onde é que eu vou ter mercado, onde é que eu vou crescer mais, portanto não há problemas. São empresas que conseguem transformar a realidade e que não enfrentam restrições orçamentais. Do ponto de vista da política monetária, portanto, nomeadamente a nível da zona euro e em Portugal, o que me parece é que houve uma destruição de capital muito grande, ou seja, havia atividades que eram produtivas, que eram rentáveis, que criavam emprego e que de repente com este choque desapareceram. O PIB vai cair 10% no mínimo, se calhar cai 15% este ano, dependendo um pouco como é que acontece. Portanto, há muita incerteza, não se sabe se vai haver uma vacina ou não se sabe qual é o período de confinamento. Parece-me que o modelo, e o modelo que eu tenho defendido é um modelo em que se baseia em procurar conter as novas infecções de forma a que a atividade económica possa tomar o mais plenamente possível, como se quase não houvesse vírus, certo? Ou pandemia. Portanto, basicamente que as pessoas se sentam seguras a fazer a sua atividade normal. As economias que conseguirem isso serão mais competitivas internacionalmente do que outras em que se debatem com os surtos incontrolados da pandemia, como é o caso neste momento dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da Índia, não é? Mas economias como a Nova Zelândia, ou mesmo como a nossa, que está a caminhar nesse sentido, podem ser, digamos, mais competitivas nessa situação, na minha perspectiva. Agora, admitindo que o PIB cai 10%, 15%, a questão é o que é que fazemos? Na prática, imaginemos que era o setor privado a responder a isso. Tinha que haver oportunidades de lucro, ou perspectivas de lucro, tinha de haver a liquidez alheia ou própria para fazer o investimento, mas nós estamos a falar de 15% do PIB, não é? Portanto, um PIB de 212 mil milhões de euros, estamos a falar de, se for 15% do PIB, 30 mil milhões de euros de atividade económica que se perde. Não há nenhum investidor do setor privado que consiga fazer qualquer coisa nesse sentido em tempo útil. Não há investidores com 10 mil milhões de euros de capital para investir. Portanto, é óbvio para mim que o único investidor que tem que existir e tem que entrar, digamos, entre aspas, em força neste momento é o Estado. Aliás, a taxa de financiamento a longo prazo baixa é para isso. Portanto, a questão é como é que o Estado pode pegar em dinheiro para criar nova atividade económica que faça sentido e que não seja desperdício económico, para permitir ao setor privado reorientar a sua atividade, atividades que deixaram de ser produtivas, para novas atividades que possam ser produtivas, agora e no futuro. Ser produtivas, empregar capital bem e criar emprego produtivo. Ricardo, se olhar para o nosso track record dos últimos 30 anos, fica sossegado? Não fico sossegado, mas o facto é o seguinte, e voltando à segunda pergunta, que era a da União Monetária. Há duas perspectivas quanto à União Monetária e Económica. Há uma perspectiva que nós somos tão maus na governança, precisamos que nos ajude a governarmos a nós próprios, nós não sabemos nos governar e fazemos erros sistemáticos.
há uma perspectiva que isso nem sempre é assim, ou que se calhar poucas vezes é assim. Ou seja, nas políticas que eu tenho analisado da União Europeia, há coisas em que eles têm feito e têm feito muito mal e de forma prejudicial ao país. E, portanto, eu vejo isso como um equilíbrio sempre, que as medidas têm que ser analisadas medida a medida, e eu não sinto que é possível que nós tenhamos medidas de política económica melhores do que um holandês fará por nós. E quanto à competitividade relativa, que nós não fomos capazes, é assim, nós estamos numa moeda única, e a moeda única cria um desafio intrínseco, não é? Moeda única cria digamos, um imposto às empresas dos países menos produtivos, que é transferido por via da regulação para as empresas dos países mais produtivos. Isto, pense que se nós tivéssemos o nosso escudo desvalorizava-se em média 0,5% ao ano, e que a moeda, que o Deutsche Mark valorizava se calhar 1% ao ano. E, portanto, é isto que está a acontecer também quando temos uma moeda única. O nosso tecido produtivo está a fazer, portanto, não é só culpa dos nossos empresários, não é só nossa culpa. O sistema está feito de forma que torna-nos, ou seja, para nós competirmos, nós estamos a competir com um braço amarrado atrás das costas. E é preciso ter a noção, e por isso é que eu tenho defendido, que é preciso, ou seja, a única forma da zona euro funcionar como União Económica e Monetária é ser mais como nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, para compensar esse efeito, há transferências orçamentais. Sem transferências orçamentais, isto é um equilíbrio instável que a qualquer momento se desintegra. E ao desintegrar-se... Mas isso já começa a acontecer, não é? Isso já começa a acontecer, número um. Estamos a ver. Espera aí. Número dois, para haver isso em pleno, nós temos que ter mecanismos que, do ponto de vista orçamental, depois controlem o que é que está a ser feito ao dinheiro. E nós não temos isso na Europa, não é? O problema está aí. Portanto, se não existir esses mecanismos, nós vamos ter sempre quem do outro lado vai dizer assim: eu duvido da forma como aqueles tipos vão aplicar o dinheiro e quer ser eu a fiscalizar. E não devia ser. Devia ser uma instituição central. Este é o primeiro ponto. O segundo, quando o Ricardo diz assim, nós estamos a concorrer com um braço à frente e outro atrás, e o outro atrás está amarrado. Bom, isto é sempre a mesma conversa. Se eu tiver um mendigo e quer tirá-lo da mendicidade, se eu lhe disser assim, olha, tens aqui estes meios, mas vais ter que fazer isto, e ele não o fizer, eu depois não posso continuar a apoiá-lo. Que basicamente, é óbvio que isto é um bocado grosseiro a comparação, mas foi um bocado aquilo que aconteceu connosco ao longo das últimas décadas. E se vir bem, nós temos outros bons exemplos. Os países estavam atrás de nós, mas fizeram uma melhor aplicação, não só desse princípio, ou desse princípio, como inclusive o dinheiro que receberam. Mas, por exemplo, o exemplo que referiu a Irlanda, as estatísticas da Irlanda não são comparáveis. Portanto, eu acho que a Irlanda até tem problemas mais graves, não são comparáveis. Porque a Irlanda, na realidade, tem um centro offshore muito grande que distorce as estatísticas todas. O endividamento da Irlanda, várias variáveis da Irlanda, nós não conseguimos comparar com outros países. Porque eles têm lá as multinacionais todas, centros de propriedade intelectual todos, distorcem as estatísticas. Portanto, a Irlanda pode parecer estatisticamente um bom exemplo, não sei se será assim. E penso que haverá poucas pessoas capazes de dizer que a Irlanda está muito melhor ou que tem indicadores que suportem a dívida que tem. Mas não é apenas a Irlanda. Eu estou a falar de Deixa-me pegar ali numa afirmação que o Ricardo fez, que eu acho que é interessante para as pessoas, para nós percebermos vamos lá ver, o grau de severidade desta crise. Se nós tivéssemos moeda própria, o reequilíbrio macroeconómico ia-se fazer através de uma desvalorização do escudo, ou seja, nós tínhamos uma desvalorização significativa do nosso rendimento. Ora, nós neste momento temos um grande ativo que é realmente estarmos numa união monetária que nos permite ter financiamento quase ilimitado, sem sofrer nenhuma desvalorização. Mas isso significa que do lado da economia real nós vamos ter que ter um ajustamento significativo a nível quer da massa salarial, quer da própria volume de lucros das empresas. E é nessa parte, e eu estou de acordo com o que dizes que, bom, não há ninguém, e essa é a verdade, uma verdade, eu diria insuportável, que não há ninguém que consiga fazer um investimento de 30 mil milhões do setor privado na economia de um país. É verdade. A questão é saber como é que esses 30 mil milhões vão ser investidos, sabendo que mantemos todas as variáveis
não monetárias. Eu, quando digo que é variáveis não monetárias, é a produtividade do capital e do trabalho baixa. Ou seja, nós vamos continuar a fazer o processo provável que, em vez de ser de convergência real com o rendimento dos países do Norte e do Centro, é uma divergência que nos, vamos lá ver, que está a ser anestesiada para a política monetária. Eu gostava que tu comentasses, porque há aqui um problema que é, nós do lado monetário não vamos, podemos concluir das tuas palavras, que nós não vamos ter problemas com o sistema bancário a financiar a economia, porque ele tem capacidade para fazer e vão-lhe ser dados os instrumentos, mas do lado da economia real nós vamos ter um problema que é o papel que o Estado tem na regulação de vários setores, a questão da fiscalidade e a questão da rigidez salarial. Como é que tu vês vamos lá ver, este triângulo, que em vez de ser um triângulo, não é um círculo, mas é um triângulo perverso, que é, temos estabilidade na moeda, que é uma coisa importantíssima para quem poupa e para quem investe, mas por outro lado, a economia real ainda continua rígida. Se nós tivéssemos moeda própria, o que acontecia era a moeda desvalorizava-se, portanto havia uma quebra de rendimentos, nomeadamente em relação às importações, haveria mais inflação provavelmente, mas haveria um outro efeito que tipicamente não é referido, que é um efeito de riqueza brutal. Ou seja, os portugueses detentores de ativos no estrangeiro ficavam mais ricos, Claro. os estrangeiros detentores de ativos em Portugal ficavam mais pobres. E só esse efeito chega a ser superior ao efeito na economia real, não é? Quer dizer, se eu tenho um efeito de 30% do PIB por causa da desvalorização da moeda, imagina os pontos percentuais que é preciso ganhar na balança comercial para recuperar esse efeito. Portanto, Claro. o efeito nos ativos, nos stocks, sobretudo dado o momento em que estamos, em que temos temos uma dívida externa líquida de 90% do PIB, se calhar com ativos no estrangeiro de 100 e qualquer coisa e dívida a não residentes 200 e tal qualquer coisa do PIB. O que é que isso significa? Significa que temos aí efeitos muito significativos. Mas sim, é verdade, temos um problema de ajustamento. A questão dos salários e da estrutura produtiva para a nova realidade. A minha perspectiva é que neste momento o mundo inteiro ocidental está a reagir mal. Portanto, nós vamos ter choques entre os países e vamos ter choques nas várias economias. Ou seja, vamos importar, todas as países vão tentar fazer a mesma coisa, que é desvalorização interna, deflação. Isso é o pior que nos podia acontecer. Portanto, neste momento, e foi por isso que eu defendi que não devia ser feita esta política, é importante tentar não desvalorizar nem reduzir salários, tentar manter as coisas de forma a evitar a deflação, porque se todos começamos a cortar nos salários e caem os rendimentos, a procura cai aqui, cai nos Estados Unidos, cai na Inglaterra, e a única coisa que não cai é a dívida que está lá. Então, a consequência lógica desse processo é uma queda do PIB, e mais aqui à frente temos entradas em comprimento em grande escala. É um desafio muito grande. Mas isso leva-nos a um outro tema, que é um tema político, que tem a ver com, e vamos voltar aqui se calhar é importante ao Sr. Trump. Quando o Sr. Trump veio dizer que, cuidado porque a intervenção da administração Obama no sistema monetário levou a que Wall Street não perdesse tanto e Main Street perdesse, ou seja, quem perdeu foram os empregados americanos com a ajuda que foi feita, no sentido em que e que neste momento está a acontecer, ou seja, quem tem poupanças investidas na Bolsa e quem tem poupanças no imobiliário vê a sua riqueza a crescer, e quem está diria, na economia real, quem está no trabalho, vê muito menos oportunidades e vê vamos lá ver, e tem uma perspectiva de evolução salarial muito baixa. Ou seja, nós podemos estar a criar, através desta política monetária, um problema político, eu estou de acordo contigo, que é, se todos ao mesmo tempo começarmos a deflacionar, naturalmente que o PIB cai, o PIB mundial cai e perdemos todos. Estamos de acordo. A questão é saber, tem que haver um bloco económico
A minha pergunta é: nós temos que encontrar um bloco económico, a Europa pode ser, como pode ser os Estados Unidos ou a China, que ela própria queira fazer, eu diria, uma política keynesiana quase mundial, porque senão o que nos pode acontecer é desequilíbrios regionais, que tu bem referias, que já temos entre países na Europa, mas pode haver um desequilíbrio entre blocos. E aí a minha pergunta é: o que é que poderia ser repensado na política monetária associada à orçamental, isto eu estou de acordo contigo, para evitar este choque? Porque isto é um choque significativo, porque quem tem ativos vê a sua riqueza aumentar e quem vive do trabalho fica com muito menos oportunidades e menos capacidade de ver crescimento salarial. Eu vejo com muita preocupação neste momento. Acho que não há soluções. Os Estados Unidos estão a fazer um programa muito orçamental muito vasto. Estão a registrar déficits que são quase, acho que no último mês foi o déficit igual à receita fiscal. Portanto, estão literalmente a injetar muito dinheiro na economia. O problema é que é muito difícil injetar dinheiro na economia de forma eficiente, que não seja desperdício, que não haja grupos de interesse a aproveitar-se, digamos, a fazer free riding dos programas de apoios públicos. E esse é que é o principal problema. O problema é utilizar os recursos da forma mais eficiente e sustentável possível, que é um pouco também aquilo que o Camilo referiu ainda há pouco. Agora, do ponto de vista da macroeconomia, nós temos aqui um choque grande, temos vários problemas, temos o problema de coordenação. Se imaginarmos que o PIB cai 10 ou 15%, vamos deixar cair e ficar assim e esperar que ele retome naturalmente, pode acontecer daqui a 10 anos ou 15 anos, ou vamos tomar medidas. Depois, imaginemos que se tomam medidas. Mas pode haver aqui uma solução híbrida, não é? Que é uma parte ser apoios à economia, para não deixar isto cair de forma catastrófica e não deixar o desemprego atingir valores, imagino, superiores a 15% ou 17%, o que aconteceu durante a Troika. Mas, por outro lado, pensar numa coisa que é: nós somos uma economia pequenininha, aberta, e, portanto, vamos depender muito do que se passa lá fora. Ou seja, tem de haver uma parte de estímulo interno, mas nós vamos depender sobretudo do que acontecer lá fora. É uma estratégia, exatamente. Nós somos uma pequena E caravela. as empresas têm um papel fundamental. O problema, o ponto é esse. Perdão? Aí as empresas têm um papel fundamental. Aí nós somos uma pequena caravela que depende, ou seja, nós fizemos uma política muito diferente daquela, nomeadamente uma política expansionista muito diferente daquela que estão a fazer os outros países, nomeadamente se os outros países se retraírem, corremos o risco de ter déficits da balança corrente significativos. Claro. E isso é verdade. Mas a mim parece-me que é preciso, ou seja, a escala de perda do estoque de capital é de tal ordem que é necessário repor o estoque de capital também numa ordem de grandeza similar. Eu nem sequer estou a falar do mesmo. Se a gente cair 15% ou 10% do PIB, por exemplo, o nosso investimento público teria de triplicar, coisa que o Estado não seria capaz de gastar para pôr o investimento público em 5% do PIB. O Estado não era capaz de gastar mais de 10 mil milhões de euros em investimento público, não tinha os recursos, não sabe. Mas eu só estou a falar da ordem de grandeza do choque que estamos a enfrentar e, portanto, isto é quase como um projeto de engenharia. Se temos um choque desta dimensão, podemos ficar aqui parados a pensar ao setor privado, etc. Não há investidores do setor privado com capital e com a paciência para fazer isso. E eles precisam também de um estímulo. E o melhor estímulo neste contexto é esse, de um choque desta natureza. É esse o estímulo. Agora, resta saber que projetos é que poderíamos fazer que fossem minimamente racionais. Para mim tem que ser macroeconomicamente sustentáveis, ou seja, que interessa que não gerem muitas importações e que permitam manter o país, promover a atividade económica sem que daí resultem muitas importações, e haverá alguns projetos nessa natureza. Mas é preciso prepará-los e executá-los, não é? Ricardo, nós nos últimos 36 anos tivemos algumas experiências de, bom, se eu puxar um bocado pela economia, o que é que acontece? E a verdade é que a maior parte deste dinheiro foi parar ao exterior. E, portanto, nós acabámos sempre com déficits graves da balança de transações correntes. Aliás, quando olhamos para os primeiros sinais das nossas contas externas depois do início da pandemia,
eu já fico com calores. E não é Acho do que melhorou, contexto, não. acho que melhorou. Até fiquei surpreendido porque melhorou nos últimos anos. Deus queira, Ricardo, Deus queira. Eu não estou nada seguro que nós não venhamos a perder o controle das contas externas. Essa é a minha dúvida. Sobretudo se começar a injetar muito dinheiro na economia, não é? Porque como temos um tecido económico fraco, a tendência é sempre ir buscar lá fora. É certo, mas quer dizer, se o Camilo tivesse 1.000 milhões de euros para investir, onde é que investia de forma racional e boa e com macroeconomicamente sustentável? Tem ideias possíveis ou não? Se eu tivesse resposta para isso, Ricardo, era bilionário, pá, neste momento. Nós passámos os últimos meses, eu, o Jorge, alguns convidados e o Joaquim Aguiar, a tentar a perceber como é que nós podemos limitar a perda da distribuição de capital. O Ricardo falava há bocadinho. Ainda não temos soluções definitivas. É por Mas, isso Ricardo, eu posso responder para o Camilo. O Camilo, se tivesse 1.000 milhões de euros, ele basicamente iria investir na Bolsa, porque era aí que ele estaria a ver onde estava o crescimento. Mas o Ricardo tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é, se nós pensarmos que a distribuição de capital é na ordem, vamos admitir, dos 30.000 milhões, para ser uma coisa, um número redondo, nós temos dois agentes que vão ter uma responsabilidade adicional na economia para fazer nascer esse capital rentável, que são os bancos e o Estado. E, portanto, o escrutínio da sociedade vai ter que incidir sobre esses dois grandes agentes, porque os bancos, ao fazerem o crédito, também estão imediatamente a dar um sinal qual é a análise de risco que eles fazem do país. E, necessariamente, a ideia que o Ricardo estava a referir e interessante, que é cuidado porque nós não vamos financiar atividades que sejam que requeram muitas importações. Nós temos que então voltar para o exterior. O problema que eu noto na afirmação do Ricardo é que a dependência sobre os programas europeus e sobre os programas de Estado vai ser significativo. E aí, obviamente, que temos que ter algum mecanismo que não repita os erros do passado, porque quando eu digo repetir os erros do passado são projetos cuja rentabilidade vamos lá ver, só tem sentido num prazo muito longo. Agora, nós também precisamos que a economia recupere rapidamente, portanto tem que ser um projeto em que a rentabilidade surja. Eu acho que há alguns critérios que são relativamente simples, assim, critérios genéricos, macroeconómicos, são relativamente simples de identificar. Para já, a gente bem pode esperar sentado pelos dinheiros da Europa, porque aquilo vem 2021, 2022, já vem muito tarde, vai ser difícil de operacionalizar, não podemos, tem que começar a ser feito. E parece-me que o governo está muito passivo nessa matéria. Isto é quase como reviver a Grande Depressão e estar a ver tudo a passar-se. Não estamos a sentir pessoalmente o choque, mas há muitas famílias que já estão a sentir o choque e as coisas vão se agravar. Daqui a 6 meses eu não quero saber o que é que vai ser, vão ser as repercussões na economia se as coisas continuarem desta forma. Portanto, era necessário começar já a fazer projetos com sentido para evitar incorrer nos desperdícios que foram feitos no passado. Agora, quais são os critérios? Um critério é no muito, muito longo prazo. Ou seja, muito, muito longo prazo são projetos com 30, 40, 50, 60 anos. Projetos em que, digamos assim, um investidor do setor privado, ao existir uma taxa de retorno interna de 10% ou de 15%, dizia este projeto não é rentável. Mas se o Estado for investir com uma taxa de desconto de 2%, diz este projeto é marginalmente rentável. Okay? Ou faz o break-even, ou se calhar tem um retorno marginalmente negativo, até mesmo marginalmente negativo, eu estaria, parece-me, poderia ser legítimo num contexto como o atual. Portanto, projetos de muito longo prazo, com taxas de desconto baixas, projetos macroeconomicamente sustentáveis, projetos em grande escala. Não adianta nada estar a fazer projetos de 100 milhões ou de 50 milhões. Não vale a pena repetirmos os parques escolares. Pois, não sei. Mas há projetos que podem ser interessantes. Por exemplo, uma das questões é a circulação de ar e eliminar o vírus do ar, não é? Portanto, eu sei que há professores nas universidades portuguesas e noutras universidades já a trabalhar na forma de eliminar o vírus do ar e, portanto, há muitos projetos que podem ser justificáveis com base no combate à Covid-19. Agora, não vou entrar nesse nível de detalhe microeconómico.
Agora, a nível macroeconómico, parece-me que há projetos que são importantes realizar. Basicamente, Tu eras favorável. Então tu não eras favorável, agora voltando aqui uma página diferente, tu não eras favorável à ideia de dar esse dinheiro às pessoas, porque uma alternativa seria dizer, bom, agora pegamos nos 45 mil milhões que vêm da Europa, em vez de nós estarmos a dar ao Estado ou aos bancos para eles voltarem a colocar na economia, vamos dar às pessoas e as pessoas vão fazer o que entenderem com esse dinheiro. Obviamente que já há muitos estudos que indicam que isso seria, neste momento seria completamente até contraproducente, mas no teu cenário não tens nenhuma ideia que poderia ser uma ajuda às famílias para recompor rendimentos perdidos. Eu defendi inicialmente que deveria ser dado dinheiro às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas. Como em tudo, como em todos os sistemas que nós temos públicos, há um sistema que é progressivo, ou seja, dá-se proporcionalmente mais a quem tem menos do que a quem tem mais. Por exemplo, o seguro de depósitos, de garantia de depósitos, protege até 100 mil euros. Significa que quem tem os depósitos até 100 mil euros fica protegido, alguém que tem 1 milhão e que o banco vai à falência perde 900 mil euros. É essa a ideia. E na mesma ótica, defendi que, por exemplo, como há centenas de milhares de pequenas e médias empresas no país e elas têm que continuar a trabalhar, eu defendi que nos primeiros 3 meses deveria ser dado, injetado dinheiro nessas pequenas e médias empresas. Literalmente dado esse dinheiro, porque o Estado não consegue controlar o que se faz ou não faz às empresas. E depois ter um gradiente, ir-se apoiando as empresas maiores com condições diferentes. Basicamente era essa a minha proposta inicial. A partir de um certo momento em que já tivemos tempo para reagir à crise, ou que já estamos a viver a crise, temos que adaptar-nos e aceitar-nos. A vida mudou, o tecido empresarial tem que mudar, temos que nos reestruturar. Portanto, o desafio é, há setores que sabemos que não vão ter que reestruturar, vão ter diminuído de tamanho ou que vão desaparecer. A ideia é tentar criar outros setores que nasçam, outros setores vibrantes, digamos assim, outros setores com potencial de crescimento. E nesse sentido é que eu estava a defender esse programa de investimento, de grandes investimentos públicos, para tentar criar novas áreas de atividade económica para o país viáveis e sustentáveis. Eu quero lembrar aos meus queridos Ricardo e Jorge que nós estamos na ponta final do programa, porque temos aqui uma limitação temporal. Ricardo, eu há bocado fiquei na dúvida, estava a ouvi-lo, sobre a questão das desvalorizações, e às tantas passou-me um calafrio pela espinha, porque eu, se estivesse do outro lado, de espectador, estava a ouvir, ficava assim a pensar, bem, este professor de Economia não quer que a gente seja numa união monetária. Porque nos limita a possibilidade de desvalorizar. Não, vamos lá ver. O que acontece, Camilo, é o seguinte: temos de ser francos, não é? Portanto, isto é um projeto sem paralelo, é uma união económica e monetária sui generis, que é um equilíbrio instável. E se olharmos para ela, ela tem sobrevivido com coelhos da cartola tirados por pessoas, ou seja, é uma união que depende de atores específicos. O último coelho da cartola foi tirado por Mário Draghi em 2012, quando disse que o BCE faria o que fosse necessário para salvar o euro, e salvou. O euro teve à beira de se desintegrar então. Este novo coelho da cartola foi retirado pela Angela Merkel e pelo presidente Macron quando propuseram um programa de recuperação europeu, que ganhou algum tempo, mas vamos ver se é suficiente. E portanto, neste momento temos uma arquitetura que é pendente disso. Sim, eu quero só recordar. Sim, eu quero só recordar que desde 1957 isto tem sido o pão nosso de cada dia, primeiro na comunidade, depois no mercado único e depois na União Monetária. E apesar de tudo tem funcionado. Quero só recordar isto. Mas eu volto à mesma pergunta. Eu percebi agora aí a sua explicação, mas a questão não é essa, é que tenho aqui gente, eu não estava a fazer a pergunta por acaso, eu ia fazê-la, mas tenho aqui gente que já me está a perguntar assim, olha lá, pergunta aí ao professor Ricardo, se ele é mesmo, se ele não preferia viver como nós vivíamos antigamente com os escudos. Eu posso ajudar o Ricardo nesse... acho que há uma história que se conta que o Obama, quando foi a crise europeia, veio dizer, porque nós estávamos que a Europa estava a ser muito rígida
relativamente à ajuda na Grécia. E houve um político europeu, que eu não posso, enfim, citar, pela forma como obtive a informação, que lhe respondeu: a Grécia está mais ou menos para nós como para vocês está o México, vocês nunca transferiram nada para o México. Ou seja, o Ricardo tem alguma razão, ou seja, se nós não pensarmos numa ideia de uma redistribuição, é difícil porque as condições país a país são muito diferentes de partida. Eu percebo isso tudo. A questão não é essa. Eu estou a repetir a pergunta do espectador, que é assim: pega lá o gestor, se ele neste momento, como estão as coisas, preferia viver com o escudo. É essa a pergunta dele. O que eu estou a dizer o que eu, assim, eu fui sempre um defensor do euro e nunca me ouviu a mim a defender a saída do euro, até agora. Mas que eu tenho problemas crescentes com a forma como estamos e, sobretudo, Com a arquitetura. face ao desafio que enfrentamos. Repare bem, se a Itália sai do euro, e não estamos assim tão longe disso, a situação é mesmo muito grave. E, portanto, eu estou a falar de uma queda do PIB de 15%, se calhar. Portanto, nós estamos numa situação muito grave, mais grave até do que Draghi teve de enfrentar na altura. Está certo, os mercados de dívida estão controlados, os mercados financeiros viram o poder do Banco Central para combater ataques especulativos. Houve uma tentativa de um ataque especulativo à dívida de Itália, Espanha e Portugal, que acabou a partir do momento em que Angela Merkel e Macron anunciaram um programa de recuperação europeia, mas essa situação é mesmo muito sensível. E, portanto, quando eu digo que é um equilíbrio estável, é porque não há nenhuma união económica e monetária num país desenvolvido com esta estrutura. A nossa estrutura é assim: nós temos os países membros como quase Estados soberanos, com toda a estrutura fiscal organizada em Estados soberanos, que dizem, basicamente estão a dar instruções com os impostos e com a despesa pública, a dizer ao Estado: organizem-se de forma nacional. E temos regras para o conjunto da União Europeia a dizer: organizem-se de forma europeia. É quase como se tivéssemos uma natureza bipolar. Não temos nenhum. As transferências orçamentais que existem são insignificativas para a dimensão de problemas que estamos a criar na União Europeia. Em Portugal, por exemplo, existem transferências orçamentais significativas entre zonas ricas e zonas pobres. Isto é um mecanismo essencial a uma união económica e monetária funcional. Ricardo, no dia em que o Ricardo, eu, o Dr. António Costa e os primeiros ministros do Sul aceitarem que a gente cria um tesouro europeu, que é para saber o que é que se faz à política orçamental, os alemães serão os primeiros a adotar as transferências e este sistema imanente às uniões monetárias. O drama dos alemães e dos outros é que nós não temos instituições para controlar isto, porque se há país que é federalista na Europa, são eles. Eu vivi na Alemanha, conheço razoavelmente bem a Alemanha e sei que eles são federalistas, mas o problema não está... Repare bem, a Alemanha fez uma coisa: nós temos a ideia que a Alemanha é perfeita e que faz tudo bem. A Alemanha fez uma união com a Alemanha de Leste, em que fizeram transferências brutais, orçamentais significativas para a Alemanha de Leste, e ainda hoje têm problemas graves com a Alemanha de Leste. E aprenderam, Ricardo. Por isso é que agora estão a fazer a coisa diferente. Aprenderam. Por isso é que agora estão a propor modelos diferentes. É que o ponto é esse. Bem, mas enfim, isto são visões diferentes. Claro. A gente percebe, aceita isso, e portanto por isso é que o debate aqui é um debate rico e nós vamos tentando encontrar soluções. Eu tenho que pedir desculpa a vocês, mas nós estamos mesmo já passámos do tempo. Eu quero agradecer ao Ricardo, foi realmente muito bom tê-lo aqui e sobretudo ter uma visão diferente, particularmente a minha. Quero agradecer ao Jorge este bom bocado aqui no Mel Talks. E quero pedir a quem está a ver, que são 675 pessoas, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a mim, já sabe, vai levar comigo amanhã na Cor do Dinheiro, às 8 da manhã. Muito obrigado mais uma vez aos meus convidados. Obrigado. Obrigado.